Sejam bem-vindos ao Tora Tora Filmes. Hoje iremos apresentar a vocês um filme de ação e suspense de 2022, intitulado Operação Hunt. Venha conhecer de perto essa emocionante história. E antes de mais nada, pedimos por gentileza para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação para se manter atualizado e mostrar o seu apoio deixando um like. No mais, vamos ao recap. Em Washington, em 1983, um grupo de manifestantes está em frente ao Grand Hotel, exigindo que o presidente sul-coreano seja afastado de seu cargo e enviado a julgamento por ser um ditador. Há toda uma operação em andamento para proteger o presidente de quaisquer perigos liderados pelo chefe da Unidade de Inteligência Estrangeira, Pyong-ho, e pelo chefe da Unidade de Inteligência Doméstica, Jung-do. Mas eles não podem interromper o protesto porque não têm permissão. O repórter Kang também está por aí tentando para conseguir uma entrevista. Então o assistente de Pyong-ho, Jo Kyung, o leva embora para mantê-lo distraído. Enquanto isso, o diretor de inteligência An está tendo uma reunião com o diretor da CIA do leste asiático, que culpa o presidente sul-coreano pela bagunça lá fora. Mas An defende seu líder porque está alterando a Constituição. Nesse momento, os agentes da CIA recebem algumas informações revelando a presença de um atirador, esperando para matar o presidente escondido no teatro do outro lado da rua. O carro com o presidente é imediatamente parado e os agentes entram no teatro para ir atrás do atirador, que já está fugindo. Uma perseguição começa pelo teatro e os dois lados abrem fogo, o que causa a perda de muitos agentes. Pyong-ho também se machuca quando o atirador atira uma granada, mas não é o suficiente para detê-lo, então ele vai atrás do atirador e pula sobre ele para lutar contra ele, apenas para acabar como refém do atirador. Pyong-ho quer que os outros agentes peguem o homem vivo, mas Jung-do avança e mata o atirador, culpando Pyong-ho por ter sido pego. Na Coreia do Sul, as ruas também são tomadas por manifestantes, e quando a polícia tenta detê-los, usa gás lacrimogênio e violência. Os manifestantes tentam se esconder em prédios próximos e a maioria das pessoas começa a trancar as portas. Mas o protegido de Pyong-ho, Yoo Jong, quer ajudar e abre o portão para que as pessoas possam entrar. Infelizmente, o plano não dá certo e todos acabam presos mesmo assim. Quando Pyong-ho chega em casa e ouve sobre o que aconteceu, ele liga para a delegacia e usa seu poder para libertar Yoo Jong. Então ele vai buscá-la apenas para descobrir que ela está trazendo um bando de jovens manifestantes com ela para alimentá-los. Pyong-ho desaprova a companhia que mantém, mas como Yoo Jong não se importa, Pyong-ho deixa seu dinheiro para suas despesas e sai furioso. No dia seguinte, o diretor An liga para Pyong-ho e Jung-do para compartilhar a próxima missão. O presidente está zangado porque não conseguiram descobrir quem estava por trás do incidente, então agora eles precisam trabalhar juntos e obter respostas. O principal suspeito é o professor Shin, da delegação de Washington, que eles acreditam ser Dong-lin, o líder de uma célula de espionagem norte-coreana. Então, An mostra a eles o itinerário do presidente para sua visita ao Japão, e ambos os agentes devem assinar. Depois, Jung-do interroga o professor Shin usando extrema violência, mas Shin jura que não é nenhum tipo de espião. Enquanto isso, um homem misterioso em uma bicicleta pega uma camisa de uma lavanderia e usa um código especial para ler as informações costuradas nas costuras. É assim que o verdadeiro Dong-lin tem enviado secretamente informações de dentro da casa. À noite, Jung-do convida Pyong-ho para jantar em seu apartamento, e as coisas ficam estranhas quando a esposa de Pyong-ho diz que pensava que eles eram amigos íntimos, quando na verdade eles mal se suportam. Na verdade, Jung-do interrogou Pyong-ho tão severamente em uma missão anterior que a mão de Pyong-ho não conseguiu se mover por um longo tempo. Mais tarde, Pyong-ho recebe uma ligação urgente com informações importantes. O Norte e o Japão estão tendo negociações não oficiais sobre reparações coloniais e um oficial de alto escalão conhecido como Professor Pyo quer desertar. O prêmio seria um projeto de reator nuclear, arquivos de P&D e uma lista de pesquisadores. Pyong-ho imediatamente envia ordens para encontrar o homem antes que o Japão ou Dong-lin o façam. Algum tempo depois, os agentes entram em contato com Pyo, que pede proteção para ele e sua família em troca de informações sobre o verdadeiro Dong-lin. A princípio, ele não quer compartilhar por telefone porque sabe que Dong-lin trabalha como espião na agência, mas depois decide oferecer um pouco de informação para provar a si mesmo. Spec Ops 417 se infiltrará no norte para coletar informações nucleares. Os agentes tentam impedir que suas unidades cheguem lá, mas é tarde demais, a informação já havia sido filtrada e a unidade é morta. Isso prova que realmente há uma toupeira na agência. Mais tarde, em Tóquio, os agentes estão de olho no professor Pyo,
que carrega uma mala com todas as informações de que precisam. Eles o encontram cercado por agentes da inteligência norte-coreana. Então Pyong-ho ordena que o agente Yang fique de olho na família de Pyo enquanto ele vai atrás do próprio Pyo. Yang ignora essas ordens e vai atrás de Pyo porque ele está sob ordens secretas do diretor An, que acha que obter informações sobre Donglin é sua principal prioridade e obtê-las lhes dará uma promoção. Enquanto Pyong-ho resgata a família de Pyo, Yang pede a Pyo informações sobre a identidade de Donglin, caso contrário ele não o resgatará. Pyo dá as datas e locais onde Donglin se encontrou com algum chefe Lee. Agora os agentes só precisam cruzar essas informações com seus registros de voo. Yang permite que Pyo entre no carro agora e vai embora ao mesmo tempo em que os agentes norte-coreanos os veem e abrem fogo. O inimigo consegue tirar Pyo do carro e matá-lo. Depois as duas agências se encontram no meio da rua para um violento tiroteio. Quando Pyong-ho ouve que Yang e Pyo foram pegos na cena, ele chuta a família de Pyo para fora da van e dirige de volta para resgatar seus homens e levá-los para um local seguro, embora Yang acabe em coma. Alguns dias depois, Pyong-ho retorna ao prédio da agência e é repreendido pelo diretor Han por falhar em todas as operações. Pyong-ho se encaixa e lembra a An que eles perderam uma unidade por causa de seu mau julgamento e Yang agiu sob ordens contraditórias. Ele também revela que sabe que An tem aceitado subornos e tem provas. An tenta atacar Pyong-ho para calá-lo, mas Pyong-ho não hesita em acertá-lo e pedir-lhe que desista ou ele irá ao presidente com essa informação. À noite, Pyong-ho encontra Yoo Jong saindo com os manifestantes novamente, e ele tem que resgatá-la quando os caras começam uma briga por política. Pyong-ho a repreende novamente pela empresa que ela mantém, e Yoo Jong responde que não é melhor por trabalhar para uma agência governamental corrupta. Isso faz Pyong-ho se lembrar de como, 3 anos atrás, ele perdeu seu parceiro durante uma missão quando eles foram pegos por tiros. Antes de morrer, o homem havia confessado que sua verdadeira missão era cuidar de Yoo Jong. E mais tarde, durante seu funeral, a garota apareceu chamando o agente morto de pai. Desde então, Pyong-ho está de olho em Yoo Jong. Alguns dias depois, um novo diretor assume a agência e anuncia recompensas especiais para quem conseguir obter informações sobre espiões norte-coreanos para que não estraguem mais seus planos. Os interrogatórios na prisão ficam muito mais violentos. Mas Jung-do sente que não vai a lugar nenhum com isso. Quando ele volta para casa, ele não pode deixar de ter pesadelos sobre seu tempo no exército e a violência que foi forçado a espalhar naquela época. No dia seguinte, o novo diretor conversa com Jung-do e lhe dá permissão enviada pelo presidente para interrogar agentes a fim de encontrar o informante. Jung-do imediatamente começa a interrogar todos os agentes da unidade de inteligência estrangeira porque a informação aponta nessa direção e quando Pyong-ho fica sabendo disso, ele aparece para detê-lo. Ele confia em todos esses homens e se recusa a ter sua própria unidade tratada assim, o que desencadeia uma discussão entre ele e Jung-do, que é repentinamente interrompida por uma notícia urgente. Um caça norte-coreano entrou no espaço aéreo sul-coreano. O piloto é capturado sem muitos problemas, embora eles fiquem chocados ao saber que esse homem sabia tudo sobre seus sistemas de mísseis e defesa aérea. Ele é levado para a agência, onde depois de muito tagarelar e reclamar do governo a ponto de sacar sua própria arma, o piloto finalmente mostra a eles a mais nova cifra da Rússia, que eles têm usado para passar informações em segredo. Se eles usarem esse código, poderão. O diretor coloca o código 3 de 48 horas para capturar o espião e, por precaução, Pyong-ho ordena a seus homens que se certifiquem de que qualquer nova informação passe por ele primeiro. Com toda a agência trabalhando no código, as informações que obtém dele são muito úteis e eles conseguem encontrar depósitos de armas secretas. Jo-kyung traz a Pyong-ho algumas informações sobre um caso de acidente de uma grande quantia de dinheiro que nunca foi entregue pelo departamento de polícia. Jung-do tentou enviar o suspeito para a unidade de Pyong-ho e ele nunca chegou. O dinheiro deveria ir para uma empreiteira de suprimentos militares chamada Jupiter Corp. Enquanto as informações sobre a próxima viagem do presidente chegam a mãos erradas, mesmo que fosse ultra-secreta, Jo-kyung visita a Jupiter Corp em busca de pistas e a agência. Continua trabalhando no código, encontrando informações sobre um homem chamado Bo-san, que é o responsável por pegar as camisas com os pontos codificados. Jung-do e seus homens seguem Bo-san até a lavanderia para tentar emboscá-lo, mas Bo-san sabe que eles estão lá e outro tiroteio começa.
Encontrando-se cercado, Bo-san atira uma granada para fazer o prédio explodir e foge em segredo. Depois se encontra com uma mulher para entregar a ela um envelope com o itinerário do presidente. Depois, essa mulher envia essas informações para a Coreia do Norte usando um código diferente. Algum tempo depois, Jo Kyung informa a Pyong-ho que as transações militares de Júpiter aumentaram 600% em 2 anos e que Jung-do está intimamente envolvido com a organização. Para piorar as coisas, a investigação de Jung-do sobre a toupeira está se expandindo e ele vai querer interrogar Pyong-ho em breve. Por enquanto, Pyong-ho se concentra em Júpiter e leva seus homens para invadir a empresa por desvio de dinheiro e confirmar que o CEO é um velho amigo de Jung-do no exército. Falando em Jung-do, ele foi informado de que a cúpula do Japão foi cancelada por causa do incidente da lavanderia, mas a turnê do presidente pela Ásia continuará. Se o inimigo sabia sobre a cúpula do Japão, é porque a toupeira é um oficial de alto escalão, e quando Jung-do ouve que Pyong-ho está cavando sujeira sobre ele, ele envia alguns de seus homens para colocar vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Algum tempo depois, enquanto o inimigo fica sabendo que a cúpula do Japão do presidente foi cancelada, Pyong-ho se encontra com Yoo Jong para jantar, porque ela quer pedir um favor a ele. Alguns de seus amigos combatentes da liberdade estão na prisão e ela quer que ele use seu poder para libertá-los. Pyong-ho odeia ter sido chamado para isso e sai sem ajudar a garota, deixando Yoo Jong sozinha e aberta para que os homens de Jung-do aprendam. Na agência, Jung-do e seus homens interrogam Yoo Jong com a violência de sempre e continuam trazendo à tona o fato de Yoo Jong ser um norte-coreano que entrou no sul com um novo nome. Há fotos dela perto de uma instalação especial do Partido Trabalhista norte-coreano, onde eles treinam espiões como Bo-san, e não há provas de que o agente morto era realmente seu pai. O interrogatório é subitamente interrompido por Pyong-ho, que está furioso por ter sido investigado e ter seu protegido capturado. Então Jung-do responde apresentando as fotos com as evidências. Vendo-se encurralado, Pyong-ho finge estar bravo com Yoo Jong por ter mentido para ele. Mas quando ele se vira, diz à garota para jogar junto até que ele encontre uma maneira de resgatá-la. Ao sair, Pyong-ho vê o quanto eles estão machucando um homem para obter informações e bate no agente em frustração. Algum tempo depois, o agente Yang finalmente acorda mencionando que Dong-lin se encontrou com o chefe Lee, e Jung-do imediatamente o envia para uma nova sala com segurança mais forte. As equipes de Pyong-ho e Jung-do correm para ver quem chega primeiro, e enquanto lutam nos corredores, um atirador mata Yang durante o sono. Os agentes ouvem os tiros e abrem fogo contra o atirador, mas o homem consegue fugir sem problemas. A filha de Yang escolhe aquele momento para vir ver o pai e desmaia ao ver o corpo. Durante o funeral de Yang, Jung-do descobre que o chefe Lee Yang mencionado é o chefe da unidade estratégica do Partido Trabalhista 35 da Coreia do Norte, e eles têm seus registros de voo, então eles só precisam compará-los com os registros de voo de seus agentes para encontrar o verruga. Jo Kyung informa a Pyong-ho que o ex-diretor Han foi expulso por não apoiar o golpe do presidente. Mas os fundos de Júpiter foram canalizados para ele, e agora ele está em prisão domiciliar. O único visitante que ele teve até agora é Jung-do. Mais tarde, o novo diretor diz a Pyong-ho e Jung-do para se apressarem e encerrarem suas investigações antes que o presidente saia em turnê ou haverá consequências. Ao saírem do escritório do diretor, os agentes começam a discutir sobre as suspeitas que têm um do outro. Jung-do pensa que Pyong-ho é Dong-lin, e Pyong-ho pensa que Jung-do é um financiador de espionagem. Eles acabam em uma briga que os faz rolar escada abaixo. Eles só cortaram porque as pessoas estão assistindo. Depois disso, Jung-do tem que lidar com as memórias que vêm à tona do que ele fez como soldado no exército, trazidas de volta porque todo mundo continua mencionando seu companheiro de exército de Júpiter. Aquele massacre havia sido ordenado pelo atual presidente. Mais tarde, Jung-do se encontra com o diretor da CIA do leste asiático, que quer que Jung-do abandone sua investigação e se mude para os EUA, porque eles já sabem sobre a Operação Hunt Peter. Enquanto isso, Jo Kyung leva as novas informações para a casa de Pyong-ho, sem saber que Jang, um dos homens de Jung-do, ainda a está seguindo. Jo Kyung colocou as mãos em algumas gravações das conversas de Jung-do com o diretor Ahn, que revelam que ele tem trabalhado com Júpiter para iniciar uma revolução porque ele odeia o presidente pelo que ele fez o exército fazer e pelo sofrimento que ele está causando às pessoas. A Operação Hunt Peter é a missão de matar o presidente. Jung-do está por trás disso o tempo todo.
No entanto, Jo Kyung ainda está confusa porque os registros de viagem de Jung-do não correspondem à OS da toupeira. Então ela verifica os registros e fica chocada ao descobrir que a toupeira conhecida como Donglin é na verdade Pyong-ho. Agora que ela sabe a verdade, Pyong-ho vai atrás dela, conseguindo acabar com ela depois que ela falha em alguns tiros. Então Pyong-ho usa um telefone especial para entrar em contato com seus informantes. De volta a Jung-do, ele recusa a oferta do diretor da CIA, recusando-se a apoiar um presidente que mata até crianças. Ao sair do restaurante, ele recebe uma ligação de Jang confirmando que Pyong-ho é realmente Donglin e que ele matou Jo Kyung. Agora ele está indo embora para ter uma reunião secreta. Jung-do ordena que seu agente o siga até que ele possa enviar reforços. Momentos depois, Pyong-ho se encontra com um informante e entrega a ele o itinerário revisado do presidente. Assim que a reunião termina e Pyong-ho sai, Jang o segue, mas antes que ele possa prendê-lo, os dois são emboscados e nocauteados por um grupo de homens misteriosos. Quando Pyong-ho acorda, ele pensa que foi capturado pelos homens de Jung-do porque eles continuam machucando-o para obter informações. Mas depois que eles matam Jang para fazê-lo falar, ele descobre que são pessoas que trabalham com o chefe do Ministério das Forças Armadas da Coreia do Norte, incluindo Bo-san e a mulher que enviou as mensagens. Acontece que Pyong-ho estava trabalhando com um grupo que queria uma revolução pacífica, mas houve algumas disputas internas e agora os responsáveis querem uma guerra total. A nova missão de Pyong-ho é ficar com o presidente durante sua viagem para abrir a possibilidade de seus atiradores matá-lo, mas Pyong-ho se recusa, não querendo trazer guerra e miséria para seu país. A mulher bate em Pyong-ho por desobedecer e está prestes a matá-lo quando, de repente, Jung-do e seus homens batem um carro na sala e abrem fogo contra o inimigo, salvando Pyong-ho bem a tempo. Antes de morrer, a mulher começa a queimar os papéis, e quando Jung-do se aproxima para tentar salvá-los, ele descobre que Pyong-ho, como Donglin, tem garantido uma revolução pacífica. No final, os dois querem a mesma coisa, que seu povo pare de sofrer. Então, para choque de Pyong-ho, Jung-do queima o papel em vez de salvá-los. Ele anuncia a seus homens que Jang era Donglin e agora está morto. Em troca, ele pede a Pyong-ho para ajudá-lo a resgatar os homens presos em Júpiter. Momentos depois, Jung-do vai ver seu amigo do exército enquanto ele está sendo violentamente interrogado e finge que está lá para fazer algumas perguntas também. Mas ele entende que as respostas de seu amigo estão dizendo a ele, em código, que ele quer acabar com as coisas por si mesmo. Jung-do respeita seus desejos e, usando o método de eletrocução, ele o mata enquanto finge que está tentando fazê-lo falar. Depois, Jung-do se encontra com seus outros amigos do exército que estiveram envolvidos na Operação Hunt Peter e diz a eles que deixarão o assassinato do presidente nas mãos da Coreia do Norte. O grupo não gosta de trabalhar com eles, mas Jung-do os lembra que eles devem fazer o que for necessário para impedir que mais pessoas sofram. Enquanto isso, Pyong-ho finalmente consegue libertar Yoo-jong e dá a ela algum dinheiro para que ela possa fugir para o sul, onde ela deve estar segura enquanto espera por ele. Alguns dias depois, em Bangkok, soldados norte-coreanos se preparam para invadir. Pyong-ho e Jung-do se juntam à comitiva presidencial. E Pyong-ho está preocupado com a guerra que virá depois de matar o presidente, mas Jung-do o lembra que a paz nunca alcançou a mudança. De repente, um carro se aproxima com um embaixador nele, então os agentes têm que correr e impedir que ele entre com muito alarde, ou os atiradores pensarão que é o presidente e matarão a pessoa errada. Um momento depois, quando o presidente finalmente está para chegar, o repórter Kang se aproxima de Pyong-ho para parabenizá-lo pelo trabalho bem feito, revelando que ele é um espião norte-coreano. Pyong-ho rouba uma arma de um guarda e atira em Kang no local. Então ele percebe o quão longe a Coreia do Norte está disposta a ir e decide correr para fora para parar o carro do presidente, dizendo a todos que há atiradores nas árvores. Enquanto Pyong-ho e os outros soldados iniciam um tiroteio contra a equipe norte-coreana, o novo diretor tenta ordenar que Jung-do proteja o presidente, mas Jung-do responde matando-o. Em seguida, ele tenta ir atrás do presidente, mas seus tiros são interrompidos pelo vidro protegido, e quando ele finalmente consegue quebrá-lo, Pyong-ho o empurra. O carro do presidente decola e Jung-do tenta segui-lo. Também há um soldado que pousa em cima do veículo do presidente também, mas Pyong-ho atira nele antes que ele possa fazer qualquer coisa. Jung-do bate seu carro contra o do presidente para fazê-lo parar e em seguida arrasta o homem para fora para matá-lo na frente de todos.
Antes que ele pudesse puxar o gatilho, porém, Kang revela que ainda está vivo e ativa uma bomba que trouxe com ele, fazendo toda a área explodir. Pyong-ho fica inconsciente por alguns segundos e, ao acordar, descobre que o presidente está bem e sendo levado embora. Ele também pode ouvir Jung-do chamando por ele, e quando vai verificar, o encontra com um enorme ferimento no peito. Pyong-ho tenta cobrir o ferimento com as mãos, mas Jung-do ainda morre após se perguntar por que Pyong-ho estragou a operação. Quando Pyong-ho retorna à Coreia, ele ordena a seus homens que libertem a família de Jung-do, que foi presa por suspeita de ajudar Jung-do. Pyong-ho também envia as etiquetas militares da esposa Jung-do e tem que vê-la ter um colapso ao entender o que elas significam. Depois disso, Pyong-ho viaja para o sul para se reunir com Yoo Jong, que aponta uma arma para ele porque Jung-do estava certo. Ela sempre foi uma espiã. Yoo Jong não se atreve a puxar o gatilho do homem que cuidou dela. Então outro espião tem que vir e terminar o trabalho para ela. Quando Yoo Jong se aproxima para se despedir, Pyong-ho entrega a ela um novo passaporte antes de morrer, para que ela possa fugir e ter uma vida melhor. Yoo Jong abre o passaporte e começa a chorar ao perceber que Pyong-ho deu a ela seu sobrenome. Bem, obrigado por assistir esse recap até aqui. Por favor, não esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal. Até a próxima!